Olá, caros estudantes! Olha, parabéns para quem conseguiu chegar até aqui, né? Porque esse curso, pelo menos para quem está de fora, dá a impressão que ele não é um curso muito fácil, né? Então, parabéns para quem está continuando, para quem está com a força toda aí. Bom, gente, a nossa disciplina hoje, né? Começa a partir de hoje, é sobre filosofia, né? O nome dela é Fundamentos Filosóficos e Antropológicos da Educação. Então vejam bem, se nós vamos falar de fundamentos filosóficos, vocês já podem pensar assim, nós vamos filosofar. Não, nós não vamos filosofar, né? Nós vamos pensar a sociedade, certo? Se é antropológico, é relacionado à condição do homem na sociedade, nós vamos pensar esse homem dentro de determinados contextos sociais e a educação deste homem dentro desses contextos sociais. Mas lógico, né? Lógico que nós não podemos deixar de retomar aquilo que eu trabalhei com vocês lá na disciplina de política educacional, tá? Mas antes de eu entrar nesse aspecto, quero colocar o seguinte para vocês, explicar por que digamos, não por quê, mas que transformações, né, a filosofia na formação de professor sofreu a partir principalmente de 2015. Até 2015, né, normalmente os cursos de licenciatura, elas tinham 3 disciplinas básicas. Elas tinham filosofia da educação, algumas tinham sociologia, nem todas tinham, mas principalmente filosofia da educação sempre tinha, né, com uma carga horária pequena. Psicologia da educação e didática. Eram 3 disciplinas que acreditava-se, já dava para formar o professor. O que está implícito atrás desse conceito? Está dizendo o seguinte, olha, para ser professor, basta que o cara tenha conhecimentos específicos da sua área, muito conhecimento específico da sua área, que ele tenha uma noçãozinha, né, de planejamento, de como dar uma boa aula, que a didática for fornecer, que ele tenha uma noção do desenvolvimento humano para identificar a faixa etária do seu aluno e relacionar com os conteúdos mais adequados para aquela faixa etária, e a psicologia fazia isso, e cabia à filosofia, então, fazer com que esse professor não fosse, digamos, tão instrumental, né? Então, digamos, um pouquinho de humanidade para esse professor. Normalmente a disciplina de filosofia entrava nas licenciaturas lá no comecinho, né? Lá no comecinho, só para desenvolver um pouco do interesse, né, pelas questões humanas e enquadrar a educação nessas questões. A partir de 2015, nós vamos ter uma nova resolução, né, para a formação de professores, que vai dizer o seguinte: não basta apenas ter conhecimentos específicos de área. Um bom professor, ele tem que agregar esses 2 tipos de conhecimento: o conhecimento específico de área e os conhecimentos pedagógicos. É isso que faz um bom professor. Então, as disciplinas, né, voltadas à formação humana, voltadas a questões pedagógicas, acabaram sendo ampliadas nos cursos de licenciatura. Então, hoje nós temos um rol de disciplina, nós da educação, né? A minha área é a área da educação. Eu sou professora do curso de pedagogia e estou vindo aqui fazer uma contribuição no curso de licenciatura em computação. Né? Por isso que eu estou usando o termo nós. Então, nós ampliamos a nossa participação nos cursos de licenciatura. E a filosofia, por sua vez, se antes nós ficávamos lá assim, a filosofia veio dos gregos, não sei o que, né? Os gregos ultrapassaram a condição do mito e criaram a filosofia usando da sua racionalidade. Eu não vou trabalhar com vocês nessa perspectiva, né? Por isso que traz lá fundamentos filosóficos antropológicos, traz a questão dessa filosofia ser contextualizada, né, voltadas para se analisar, para se pensar o homem em determinados tempos, em determinados espaços, e principalmente hoje, já que vocês vão trabalhar com alunos, né, que são frutos dessa pós-modernidade, tá certo? Então vamos começar com o objetivo da disciplina, já que eu estou falando dela.
ok? Então vamos lá para os nossos slides. O objetivo dessa disciplina é que você seja capaz de refletir sobre o ideal de homem que a educação brasileira busca formar em seu sistema formal a partir de uma demanda social própria do nosso tempo, bem como compreender a importância de uma vigilância crítica, e eu quero destacar com vocês esta vigilância crítica, sobre tão complexo processo educacional que ocorre numa sociedade capitalista contemporânea, né? Então a disciplina está dividida em 5 unidades. A primeira, o lugar da filosofia da educação na formação de professores, que é essa que nós estamos começando agora, né? A segunda, a escola como parte do projeto da modernidade e sua relação com o homem. A terceira, escola e formação humana no século XX. E depois nós continuamos com esse debate, né? Na unidade 4, perdão. A unidade 5, a pós-modernidade e a escola, entre o pós-estruturalismo e a visão crítica de homem, de escola e de sociedade. Em cada unidade você vai ter que produzir um texto, síntese da videoaula, responder as questões online, ler os textos indicados, assistir aos vídeos indicados quando, né, existirem, realizar um trabalho de pesquisa e uma prova presencial, certo? Então vamos lá, o lugar da filosofia na formação de professores, que é isso que eu estou explicando aqui para vocês. Então a filosofia vem com a incumbência de pensar então a condição humana principalmente nesta pós-modernidade. A profissão de professor nas condições que nós temos hoje está sendo uma profissão difícil. Não vou mentir para vocês e dizer que é lindo e maravilhoso ser professor. É uma profissão que te dá, digamos, uma realização pessoal bastante grande? Sim, é sim, né? Eu posso dizer a vocês que em 30 anos de profissão eu não trocaria essa profissão por outra. No entanto, há muitos desafios que nós superamos dia a dia. Tá? Há muitos desafios que nós enfrentamos dia a dia e muita gente desiste nesse percurso. Desistir no percurso eu não acho tão grave. Eu acho mais grave, considero mais grave, é quando você desiste do trabalho sem desistir do seu posto de emprego. Isso é o mais grave, é a chamada síndrome de Burnout, né? Então, é aquele professor que faz um concurso, muitas vezes, certo? E aí ele desiste do trabalho sem desistir do emprego. Quem paga por isso são os estudantes e, numa maior amplitude, a própria sociedade. Okay? Então, por isso a filosofia ela tem esta importância fundamental no sentido de levar esse professor, levar a nossa categoria docente a refletir sobre o nosso trabalho, sobre o nosso aluno e manter uma vigilância crítica sobre todo esse processo educacional, né? Em política educacional, eu trabalhei com vocês que a partir do final do século XIX, esta política educacional sempre esteve à mercê dos interesses econômicos e políticos, político-partidário, né? Hoje não é diferente, né? A educação brasileira, né, para a gente retomar um pouquinho, fala-se muito em gestão democrática, não se fala, né? Só que a gestão democrática, ela só no âmbito das bases, no âmbito do sistema municipal, em que o Conselho Municipal de Educação é eleito, e no âmbito da escola, em que em muitos sistemas se adota a eleição de diretores, em todas as escolas precisa ter o conselho escolar, então há uma possibilidade de democracia, mas o sistema educacional em si não é democrático. Por quê? Porque quem legisla sobre a educação é o Conselho Nacional de Educação, formado por 24 membros escolhidos pelo presidente da República, ok? Então, já que eu estou, né, retomando um pouco da disciplina anterior, vamos retomar também aquele conceitozinho básico de educação. Será que vocês se lembram? Hein? Será que vocês se lembram do que se trata a educação? Né? Então, vamos revisar? Vamos repensar. O que é educação? Eu trabalhei isso com vocês, vou trabalhar de novo, porque todo professor não pode esquecer. E há uma tendência tão grande, isso eu estou falando empiricamente. Eu tenho visto, tenho dado palestras pelo estado todo, né, em alguns outros estados, e eu tenho visto que por mais que a gente converse a respeito disso, tem lugares que eu vou uma vez, 2 vezes, volto na terceira vez, e quando eu pergunto o que é educação, o professor ainda não entendeu o que é educação. Mas eu sei que vocês vão entender, que vocês são
Vocês são fera, né? Para fazer esse curso tem que ser fera, né? Então vocês são fera, certo? Então olha só. Primeiro, nós não nascemos humanos. Lembram-se disso? Nós nascemos destituídos de instintos. O ser humano não tem instinto algum, né? Tem gente que fala assim, o ser humano tem instinto de sobrevivência. Não, o ser humano não tem instinto de sobrevivência. Lembra que eu perguntei para vocês? Vocês já viram alguma cadela se matar porque o cachorro largou dela? Não. Vocês nunca viram vaca se enforcar porque levou chifre? Não. Né? Os animais têm instinto de sobrevivência, né? Agora o ser humano não, o ser humano tira a própria vida, né? Recentemente nós estivemos discutindo a questão do suicídio, não é? Então vejam, o que é que caracteriza o ser humano? Justamente a questão da liberdade e da racionalidade. E no exercício da sua liberdade, o ser humano vive porque quer. Então, se nós não temos instinto de sobrevivência, que é o mais básico, nós não temos nenhum outro. Né? Lembra que eu trabalhei isso com vocês? Quem não lembrar pode voltar lá e rever a aula, certo? Então nós não temos. No nosso processo evolutivo, nós fomos então perdendo os instintos. O que é que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos a maior massa encefálica dentre todas as espécies. Porém, ao nascer, nascemos destituídos de qualquer saber sobre como sobreviver. E aí nós precisamos de uma outra pessoa que cuide de nós e de uma outra pessoa que nos ensine como ser gente, né? Então nós somos seres sociais porque nós precisamos do outro, né? Para cuidar de nós em determinada etapa da nossa vida. E nós precisamos do outro para que ele ensine, para que ele transmita para nós o que é a humanidade. Né? Nós não nascemos com a humanidade dentro de nós. Nós nascemos com o aparelho fonador, mas não nascemos sabendo falar. Nós nascemos com a capacidade de raciocinar, mas nós pensamos por palavras. Essas palavras alguém tem de nos ensinar, não é? Então nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos via processo de educação. Por isso, o conceito de educação é o processo de formação humana, que consiste no quê? Na transmissão do legado cultural, né, de seres humanos mais experientes para seres humanos menos experientes, ok? E nós educamos por quê? Lembra? Né? Quem tem filho pequeno pensa o seguinte, por que você educa seu filho? Vamos pensar o seguinte, você está na beira do fogão. Tá lá cozinhando, né? Fazer um pé-fão daquele assim, né? Depois de assistir as aulas de matemática, vamos fofocar aqui, aquelas aulas de matemática, cheio de número, dá uma fome. Aí você corre lá pro fogão, né? Aí tá lá cozinhando, gostoso. Aí a criança pequena vai chegando perto. Primeira coisa que você fala, não, quente vai dodói, não é? Por que nós ensinamos isso? Nós ensinamos, o mesmo princípio que está presente neste ato de ensinar, está em todo o processo de educação. Nós ensinamos para uma existência mais confortável. Então nós ensinamos para a criança para que ela não sofra, não é? Então a questão da existência mais confortável não é só a questão de impedir o sofrimento, mas é também no sentido de proporcionar o progresso, de proporcionar a evolução. Tá? Então, relembraram? Não nascemos, não temos instintos, nascemos isentos de instintos. Vulgarmente falando, instinto é nascer sabendo, nós não nascemos sabendo, nós precisamos aprender, portanto, educação é uma questão de sobrevivência para o ser humano, não é? Então nós somos seres sociais porque quem nos ensina esta humanidade são os outros seres humanos que já estão adaptados à sociedade. Eles então é que nos ensinam para que nós, num primeiro momento, né, nós possamos trazer a sociedade para dentro de nós. Isso se chama subjetivação. E no segundo momento, nós possamos então contribuir com a sociedade de alguma forma. Isso se chama objetivação, ok? Muito bem. E num determinado momento da sua história, o homem criou a escola. Mas antes da gente falar isso, vamos lá para os nossos slides. Então vejam, o objetivo específico dessa unidade: conceituar educação, escolarização, relacionar currículo escolar, formação de professores e filosofia da educação, discutir a importância de uma formação filosófica mínima para o professor,
certo? Aí vimos educação, processo de formação humana que consiste na transmissão do legado cultural de uma geração a outra, de um grupo a outro com o objetivo de uma existência mais confortável. E vamos lá agora pensar na escolarização, né? Quando eu estou falando de escolarização, estou falando de escola. A educação que acontece na escola. Escola é uma instituição social. O que significa que escola é uma instituição social? Significa que as relações que acontecem dentro da escola ou relativas à escola são ações mediadas por regras. Não são regras e leis construídas aleatoriamente, né? São regras e leis construídas voltadas para um determinado fim. Qual é a finalidade da escola? É a transmissão dos saberes acadêmicos historicamente acumulados. Quais são os saberes acadêmicos? Arte, filosofia e as várias ciências, certo? E dentro de arte, de filosofia e de ciências estão ali relacionados também as tecnologias provenientes dessas áreas de saber, ok? E vocês estão numa formação que é proveniente, então, de uma dessas grandes áreas de saber, ok? Muito bem. Então, a escola é uma instituição social. Isso quer dizer o quê? Que ela é formada por um conjunto de relações sociais voltadas a um determinado fim. A escola, então, finalidade essencial dela é a transmissão dos saberes acadêmicos historicamente acumulados, né? Então, a escolarização é a institucionalização da educação. Muito bem. Agora vejam bem, dentro da escola, o coração da escola, aquilo que garante, digamos, a identidade da escola, aquilo que garante que a escola vá cumprir o seu papel social, nós chamamos de currículo. Vocês verão essa definição de currículo nesta disciplina, verão a definição provavelmente em didática, verão na própria disciplina, vocês têm uma disciplina voltada só para currículo, tá? Vocês verão várias vezes. Por que isso? Justamente porque o coração de uma escola, o coração pulsante de uma escola é o seu currículo, né? O que dá vida a uma escola é o seu currículo. E o que eu vou trabalhar com vocês aqui? Como é que se dá a construção de um currículo e dentro dessa construção nós vamos localizar o papel da filosofia, tá certo? Então vamos lá para o nosso slide para a gente completar. Então, escolarização, institucionalização da educação. Função essencial da escola, transmissão dos conteúdos historicamente acumulados. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção nesse mapa conceitual que eu fiz aqui, para que vocês entendam o que é o currículo e como se dá a elaboração de um currículo. Então vejam bem, primeira coisa, né? O que é que a escola ensina mesmo? Acabei de falar. O que a escola ensina mesmo? A escola ensina arte, filosofia e as várias ciências, ok? Mas a escola tira isso de onde? Do universo da cultura. Quando eu estou falando de cultura, estou falando de todas as criações humanas, né? Materiais e não materiais. Que esse não material se corresponde ao universo simbólico, ao mundo das ideias, ok? Então, do universo da cultura, o homem, então, seleciona para ser ensinado na escola esses três grandes grupos de saberes. Vejam. Quando a gente pensa em currículo, normalmente as pessoas pensam em conteúdo, não é? Tá certo, tá certo. Falando em currículo, a pessoa já pensa em grade curricular, rol de disciplinas, ou seja, conteúdo. Isso está certo, porque o conteúdo é o centro do currículo, tudo gira em torno deste conteúdo. Nós não vamos para a escola para aprender a dançar até o chão. Nós não vamos para a escola para isso, nós vamos para a escola para aprender determinados conteúdos, né? Nós vamos aprender conteúdos específicos, certo? Ninguém vai lá para a escola para aprender como fazer dieta, não. Nós vamos lá para a escola para aprender sobre o corpo humano, nós vamos para a escola para aprender sobre a fisiologia humana, fazer dieta, entra na rabeira disso daí, tá? Mas não é para isso. Nós vamos lá para ter acesso a esses saberes que eu falei. Mas só será conteúdo depois que passar por um processo de seleção. E aí é que vem, que tipo de seleção? Então, toda seleção supõe um critério, não é? Por exemplo, vocês conhecem alguém daquele tipo bem organizada, né? Eu tenho uma amiga, gente, professora aqui da UEL também. Vocês não vão acreditar.
ela tem um guarda-roupa invejável. Eu morro de nojo dela. Que raiva que ela me dá. Né? Me dá uma inveja, que Deus livre. Né? Então, olha só, o guarda-roupa dela é organizado por cor, por tamanho e por tonalidade ainda por cima. Você chega no guarda-roupa dela, as blusas estão todas por cor, gradativas, assim, da mais clara para mais escura. E se tiver duas da mesma cor, a curta vem primeiro, a comprida vem depois, né? Calça jeans, a menina é apaixonada por calça jeans, ela deve ter umas 40. Tá lá tudo por cor, por tonalidade, coisa de louco, gente, coisa de gente doente. Eu falo pra ela, vai se tratar, menina. Mas ela fala que doente sou eu. Eu falo, imagina, eu faço uma seleção ótima, meu guarda-roupa é assim, sujo pro lado de fora, limpo pro lado de dentro, acabou, né? Mas toda seleção supõe, então, o quê? Um critério, tá? Então, primeiro critério, ideal de homem. É aí que entra a filosofia. Tá? Então, que tipo de homem nós queremos formar com a nossa prática educativa? Com as nossas instituições educativas, com o nosso sistema educativo? Segundo critério, para qual tipo de sociedade? Né? Então, nós queremos formar um tipo de homem para qual tipo de sociedade? Terceiro, como é que eu concebo que este homem aprende? Né? Veja só, quem me dá o ideal de homem é a filosofia. A sociologia me dá o ideal de sociedade. Só que veja, homem e sociedade não dá para trabalhar isso separado, não é? Por isso essa disciplina vai trazer essa filosofia relacionada à antropologia, certo? Para pensar esse homem inserido nos vários contextos sociais. Tá? Aí, como este homem aprende? Aí vem a psicologia, que vai contar para vocês como é que este homem aprende. E que tipo de escola e de educação, né, eu preciso para formar este ideal de homem, para este ideal de sociedade, levando em consideração uma concepção de aprendizagem. Este grupo, tá, de reflexões, nós denominamos de fundamentos teóricos do currículo. E agora, então, nós vamos lá para o nosso mapa conceitual, que eu quero explicar algumas coisas para vocês. Eu diria que aqui está, assim, o ápice da nossa aula. Então, vamos lá. Do universo da cultura, acompanha aqui comigo. Do universo da cultura, certo? Eu tiro, então, aquilo que a escola vai ensinar, que são os conteúdos. Lembrando que só é conteúdo depois de selecionada. Aí, eu faço essa seleção segundo o ideal de ser humano, né? O ideal de sociedade, uma concepção de aprendizagem, ou seja, epistemológica, e o ideal de escola e de educação. Este grupo de saberes aqui formam aquilo que eu vou chamar de fundamentos teóricos do currículo. É o primeiro elemento do currículo. Ainda não cheguei no conteúdo. Depois que eu tenho os fundamentos teóricos, ok? Eu vou então elaborar o perfil do meu egresso. Por exemplo, se vocês pegarem o projeto político-pedagógico ou o projeto pedagógico de curso, do curso de vocês vão ver lá, perfil do egresso. O perfil é dado na forma de objetivos, ou seja, ao final do curso de licenciatura em computação, vocês devem ser capazes de, né, calcular aquilo, programar aquilo, interpretar isso, relacionar aquilo, ou seja, é tudo dado na forma, então, de objetivos, ok? Bom, agora que eu já sei tudo isso daqui, né, já pensei os fundamentos teóricos, primeiro elemento. Segundo elemento do currículo, já sei o perfil do egresso que eu quero formar. Agora sim eu venho para o terceiro elemento do currículo, que são os conteúdos. Tá? Bom, agora, a partir daqui, até aqui, o Conselho Nacional de Educação vai legislar. É o Conselho Nacional de Educação que vai determinar, então, todos esses três primeiros elementos aqui, fundamentos teóricos, objetivos e conteúdo. A partir daqui, o abacaxi é do professor e da escola, né? Então, a primeira pergunta que todo professor faz é: como eu vou conseguir fazer esse conteúdo ser aprendido pelo meu aluno? Quem me dá a resposta é uma área da pedagogia chamada didática, que me dá como resposta a metodologia. A segunda pergunta é quando,
né? E quem me dá a resposta são as políticas educacionais com tempo, atualmente 200 dias, 800 horas, né, por ano, e de acordo com a etapa da educação básica, você tem então um total de horas que devem ser cumpridos. O tempo, né, é um elemento importante no processo educativo. Se você tem mais tempo, você conduz de uma determinada maneira, se você tem menos tempo, você conduz o processo educativo de outra maneira. A terceira pergunta é onde, né, que é o elemento espaço. E por fim, tá, a avaliação para ver se tudo isso está dando certo. Então vejam bem, então eu tenho a avaliação, né, vamos contar os elementos aqui. 1, fundamentos teóricos. 2, objetivos. 3, conteúdo. 4, metodologia. 5, tempo. 6, espaço. 7, avaliação, né? E por fim, né, chegamos então ao conceito de currículo. Olha, presta bem atenção, processo de sistematização da formação escolar. Então eu quero que vocês prestem bem atenção. Por que processo de sistematização? O que é sistematizar? É você encaixar alguma coisa num sistema. O currículo compõe o sistema. São 7 elementos que estão interligados. Tá? Se vamos supor, o teu ideal de homem é um cidadão crítico. Aí você vai para a sala de aula, põe um sentado atrás do outro e fala assim, aqui quem manda sou eu, certo? Só abre a boca quando eu autorizar, né? E eu ensino e vocês aprendem. A regra é simples, né? A regra é clara, né? Como diz aí o povo dos futebols da vida, certo? Então a regra é clara. E aí, vocês acham que esse cara vai conseguir formar um cidadão crítico? Né? Então não tem, então esses elementos eles têm que ter uma relação coerente, né? Não harmônica, tá? Não é harmônica, porque um está sempre confrontando o outro. Por exemplo, eu quero formar um cidadão crítico, então na minha sala de aula eu faço debate, né? Vocês, por exemplo, vocês ensinam os alunos a pesquisarem, né, na internet, a construir coisas interessantes, usando ferramentas de informática, né? Aquela coisa super legal. Aí chega na avaliação, você dá uma prova de lascar o sujeito, né? E pedindo para ele, e aí a prova pede só questões decoradas, só elementos decorados. Ou seja, há uma incoerência. Certo? Então, entre esses elementos, um está sempre confrontando o outro, mas eles precisam ter entre eles uma relação coerente. Aí, como que a filosofia entra aqui, que eu disse para vocês? Na verdade, a filosofia, ela entra no próprio processo de reflexão sobre todo esse contexto do currículo. E ela entra dizendo pra gente, né, nos levando a pensar sobre o ideal de homem a ser formado. E aí eu já pergunto para vocês, qual é o ideal de homem que está sendo formado na sociedade hoje? Qual é o ideal de homem que a escola deseja formar? Né? Lá na nossa última unidade, se der tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, tá ok? Então vamos continuar aqui nos nossos slides. Portanto, o objeto da filosofia e da educação é a própria formação humana, contribuindo para instrumentalizar o educador no sentido da reflexão sobre que tipo de homem estamos formando ou queremos formar e para qual sociedade. Mas digamos que isso é só o início, né? E aí, continuando aqui, usando as palavras do professor Newton Duarte, ele diz o seguinte: determinado o objeto da filosofia, entre as várias funções, né, da filosofia da educação, tais como o esclarecimento das formas de abordagem, que é algo que eu vou fazer com vocês nessa disciplina, a referência aos clássicos, a diferenciação das concepções pedagógicas e a clareza conceitual e terminológica, destaca-se isso que eu quero que vocês vejam, a vigilância crítica. E eu vou tentar trabalhar isso com vocês na última unidade. Esta atribui à filosofia da educação a tarefa precípua de acompanhar reflexiva e criticamente a atividade educacional, de modo que explicite os seus fundamentos, esclareça a contribuição das diversas disciplinas pedagógicas e avalie o significado das soluções escolhidas, né? Então vejam, então a filosofia os conteúdos da filosofia da educação são aqueles colocados pelo professor Newton Duarte. As várias abordagens do processo, né, que na didática leva o nome de tendências pedagógicas, né, eu vou tratar com vocês a respeito disso. O pensar sobre a própria
né? Educação, as concepções, os conceitos que estão principalmente implícitos nos documentos oficiais, nos discursos dos professores, né? Nos discursos dos nossos alunos, dos pais dos nossos alunos, certo? Mas principalmente é a vigilância crítica. Né? O que significa essa vigilância crítica? Então nós vamos abordar aí nas unidades aí para frente, certo? E aí, só para a gente terminar, veja alguns questionamentos então que a filosofia da educação traz para a gente, que eu chamo mais de, são questionamentos desafios. Que tipo de homem estamos formando em nossa escola brasileira? Que tipo de homem tem valor em nossa sociedade? Sempre foi assim? Porque há um constante conflito entre o que a sociedade espera da escola, né? E aquilo que nós, professores, queremos formar de verdade. Você quer ser um professor que forma para a conservação social ou para a transformação social? Então, pense, né? Comece a pensar desde já, né, no trabalho formativo que a escola faz nessa nossa sociedade liberal, nessa nossa sociedade capitalista, né? Na verdade, neoliberal, na qual nós estamos vivendo hoje, ok? Até a próxima aula.